Vamos começar agora, a gente vai tentar começar agora a live. Só para me apresentar, eu sou o Érico, eu faço parte da equipe do Edital Encantado. A gente está com esse projeto a fim de melhorar aí os métodos de estudar, porque a forma que todo mundo estuda a gente acha que é muito arcaica, leitura somente, né, videoaulas, e a gente está querendo inovar aí nesses estudos. E é isso, né? Eu sou concursado, eu sou analista de TI, assim como o Marcelo, e aí a gente vai bater um papo aqui sobre essa caminhada, né, de ser aprovado e assim, as dificuldades também, né? Porque não só de luzes vive o concurseiro, né? Então vamos lá, Marcelo, me conta aí um pouco sobre você, né? Quem é você? Boa. Primeiramente, Érico, queria agradecer o convite aí do seu projeto, pô, maravilhoso. Você também tem atuado em algumas frentes, não só de concurso, assim, tem um espírito bem empreendedor. Parabéns por mais esse projeto aí, vai ser sucesso com certeza. Sou Marcelo Bueno, tenho Valeu. 36 anos, nascido e criado no Rio de Janeiro e resido atualmente há 4 anos, assim como você, Érico, também do concurso do antigo, né, Ministério do Planejamento, hoje Ministério da Economia, desde 2016. Então, estou em Brasília Isso. há cerca de 4 anos. Bacana, bacana. E aí, como é que foi a tua jornada aí, Marcelo? Como é que começou, né, essa vontade de virar concursado, né? Como é que foi o início aí dos estudos, né? E até essa aprovação aí. Sim, eu sempre tive o apoio da minha mãe, tinha alguns amigos também que sempre falaram para fazer concurso, mas não era inicialmente um sonho antigo meu, né? Eu gostava mesmo de trabalhar na iniciativa privada, tinha algumas ideias de empreendedorismo. Mas em 2015, eu estava trabalhando numa empresa de comércio digital, como desenvolvedor front-end. Aí eu fui mandado embora dessa empresa, estava trabalhando lá um tempo, e era um momento assim que Show. eu gostava muito do que eu fazia, estava super motivado e tal. Então, quando veio a demissão, eu fiquei um pouco desanimado com essa questão do mercado privado. E aí surgiram algumas ideias, assim, poxa, você quer fazer concurso público? Eu falei assim, cara, eu não sei. A princípio, para mim era um mundo completamente desconhecido, nunca tinha feito nada parecido, assim, eu achava que fosse uma coisa assim de outro mundo, eu achava que fosse carta marcada, só para gente inteligente, todos aqueles medos que quando a pessoa começa a entrar nesse mundo do concurso público, as pessoas, sabe, tem muito pouca informação sobre, a não ser que tenha alguém da família que já e converse, né, do contrário é muito difícil. E aí eu resolvi estudar para o concurso que na época falava-se muito do Ministério do Planejamento, né? Falava assim, se sair um concurso para a tua área, vai ser, sei lá, 300 vagas. Pô, achei maravilhoso, mas podia ser só um boato, podia ser só uma ideia, mas a princípio ninguém sabe se o edital iria sair ou não. Mas eu me adiantei. Eu mesmo não conhecendo nada sobre concurso, procurei na internet alguns cursinhos, material online, e durante um mês, mais ou menos assim, eu estudei forte e até que saiu o edital, de fato, né? O edital se confirmou e o edital foi para, a princípio, 2 meses, né? O edital ele saiu para cerca de 60 dias depois, só que bateu junto com o dia do TCU, se eu não me engano, e eles jogaram 2 semanas para frente. Então eu tive mais ou menos 3 meses e meio para estudar, que assim, eu tive a vantagem, vamos dizer, de estar desempregado na época, então eu tinha tempo, né? A gente sabe que tempo para concursando é muito escasso, né? Muita gente tem jornada dupla, tem que trabalhar, tem as atividades de casa, então eu estava nos meus pais, sem trabalhar, então foi um tempo assim que eu consegui focar bastante. Com alguma estratégia, algumas disciplinas que depois eu vou até falar aqui na live, mas foi um momento assim relativamente curto, vamos dizer. Tem muita gente que leva anos para passar, a gente entende assim, a dificuldade até do concurso que a pessoa vai fazer. Sim. Mas durante esses 3 meses e meio eu me dediquei bastante. Então, assim, acho que foi um conjunto de uma série de fatores, né, que me levaram a fazer concurso, mas que depois a decisão, eu acho que, olhando hoje, foi bem acertada, né? Hoje eu sou feliz no que eu faço. Depois até comento sobre a outra aprovação, né? Mas, enfim, acho que é isso. Pô, bacana, Marcelo. Nesse caso foi do ATI, né? Do Analista de É isso. Tecnologia da Informação, É. né? Você passou lá Isso, na isso. frente, né, Marcelão? Você ficou, se eu não me engano, ficou em sétimo lugar, né? Acho que foi 7º lugar. Fiquei lá nas cabeças. Até a pessoa brincou, né? Só para poder escolher o lugar que você vai trabalhar. Mas no fundo não foi bem assim, né? A gente sabe que não foi bem assim. Isso a gente deixa para outra live, né? Isso é uma história para outra live, né? Porque Outra live, outra live, outra live.
É bacana, Marcelo, porque, né, eu também, assim, como é que eu fiz, né, para estudar para esse concurso que a gente passou, né, que realmente foi uma oportunidade, né, eram 300 vagas aí, né, para nossa área. E, assim, eu já estava estudando para concursos, assim, de administrativo, entendeu? E aí eu comecei a focar, né, para a área de TI, né, já estava com mas eu também não tinha, né, muito histórico de concurso em si, né, de base mesmo. E foi o mesmo Boa. esquema, cara. Eu vi a oportunidade, tava autorizado na época, tinha autorizado só, estavam só um rumor de 300 vagas. E aí, cara, eu falei assim, cara, uma vaga é minha, não é possível, né? E aí, cara, eu fui cabeça pra dentro mesmo, parei de fazer tudo, só queria saber de estudar, né? E realmente, cara, vale muito a pena aí focar, né? E até hoje, assim, eu tento manter aquele ritmo, né? Mas como, né, a gente está trabalhando agora, é bem complicado, né? E a saída, cara, assim, que eu vejo, né, para a gente tentar se manter na crista da onda aí, é a utilização de métodos mesmo, né? A gente focar nisso aí. Diz pra gente aí, o que foi o diferencial aí do seu estudo que você acha que fez você passar? Na verdade, como você falou, eu passei primeiro para o planejamento, né? Depois que foi para o concurso do TRE. Para o Ministério do Planejamento, assim, foi difícil, porque, como eu te falei, eu tinha muito pouca informação, não tinha experiência, então era aquela coisa assim, você tenta confiar no material da internet, que você às vezes tenta pesquisar, a princípio quase que tentativa e erro, porque você pode comprar um material e assim descobrir lá na frente que não era dos melhores, mas não é somente o material em si, mas e sim o que você faz, assim, questão de exercícios, revisões, uma disciplina que você pô, tem que começar cedo, refeição, descanso, depois você volta, tem que deixar aquela parte social um pouco de lado, de fato, Uhum. porque a gente sabe que a diversão é importante, você cuidar da saúde mental e etc. são Sim. fundamentais, mas naquele período, vamos botar assim, de 2, 3 meses, que quando o edital sai, é muito foco, muita disciplina, é você colocar na cabeça que você tem um bem muito maior na frente que você vai conquistar. Então, assim, a praia pode ficar para depois, o cinema pode ficar para depois, mas nesse tempo eu procurei pelo menos focar bastante, procurar me concentrar bastante. E é até engraçado que o pessoal até diz assim, esses professores, o pessoal, galera coach, sempre diz assim, nesse momento aí você só deixa de estudar se for casamento de melhor amigo. E rolou isso, né? Eu tinha um grande amigo meu que teve casamento, eu falei, cara, eu não queria ir, falei, não, mas eu vou dar meu jeito, vou me organizar, não vai ser um sábado à noite que vai me matar. Foi super legal, Ah, diverti, aregia a cabeça e tal. E foi legal. Para o concurso do TRE, a estratégia foi outra, tá? Afinal já tinha passado. Como você falou, do momento que eu fui nomeado para o planejamento até a prova do TRE, pô, foram quase 2 anos. Então, eu continuei estudando nesse período. Eu conheci pessoas, cara, que eram muito, muito feras, né? O pessoal que trabalhou comigo no aham, DENIT, que, poxa, me dava muitas dicas. O pessoal, assim, criou um grupo de estudos, concurso não só do TRE. Na verdade, eles não fizeram TRE, eles fizeram outros concursos, né? Tem um colega que passou para o STJ, outros colegas também que passaram para outros concursos. Mas para o TRE, aí a estratégia foi outra, né? Aí já foi não só aquela parte mais psicológica, vamos dizer assim, já foi uma parte mais técnica. Eu pude utilizar, por exemplo, aquela questão dos flashcards, que a gente já tinha até comentado, né? Que é o Anki, que é bacana, bacana. é uma ferramenta de memorizar, ou seja, eu sentia que com o ritmo de trabalho, já não estava mais empregado, já estava trabalhando, eu já não tinha tanto tempo para me dedicar aos estudos como era antes, né? Então, assim, o pouco Sim. tempo que eu tinha que fazer, eu tinha que ser muito eficiente, seja, sei lá, no intervalo de almoço, ou de manhã, ou à noite. Então, assim, naqueles horários, assim, se eu tivesse que estudar, não dava para estudar um livro inteiro, apostilas inteiras. Então, eu foquei nessa ferramenta especificamente, que foi, e duas, né? Não só o Anki, mas exercícios também, essas plataformas online de exercícios. Sim. Então, exercícios e Anki. Cara, para mim, é o que eu falo. Eu não vou dizer isso para qualquer um, porque às vezes a pessoa. Que, assim, É, eu estudei para o TST, a prova do TST, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi no dia 19 de novembro de 2017. E a prova do TRE foi dia 26, foi exatamente uma semana depois. Eu viajei para o Rio, fui fazer a prova, e eu estava estudando
para o TST. Eu estava focado para o TST. Então, eu olhei os dois editais e falei, cara, o TST para mim, eu acho que estava mais fácil, assim, eu tinha um conhecimento, um domínio maior sobre a matéria. E eu falei, vou focar no TST. À medida que eu ia estudando para o TST, eu já criava os meus flashcards, né? E durante esse tempo todo, eu me mantinha atualizado com as duas disciplinas. E aí, quando eu terminei de fazer uma prova, aquela uma semana que eu tive para estudar para o TRE foi, entendeu? Foi Anki na veia, que é o detalhe do Anki, né? É o diferencial do Anki, ou seja, não é só aprender, é fazer com que você não esqueça. Porque é muita matéria, são diversas disciplinas, o nível de profundidade é muito alto. E a gente também tem uma pressão muito grande para tentar memorizar tudo, então é muito comum que você, às vezes, estude um negócio hoje e amanhã dá um branco, você simplesmente não se lembra. Então o Anki é aquela ferramenta que faz você, todo dia, fazer você memorizar. Memorizar, exatamente. Então, só para o pessoal entender um pouco sobre o Anki, Marcelo, o Anki, pessoal, é uma ferramenta que ele faz uma revisão espaçada, né? Você vai colocando perguntas e respostas, e na resposta, se você tiver dúvidas da resposta, você sabe com certeza, você sabe ponderar se ela pode vir daqui a 2 dias ou daqui a 1 mês. Então, assim, é o jeito otimizado de revisar as coisas. E a gente já colocou aqui no nosso perfil esse material aí explicando o tutorial do Anki, junto com também o tutorial do XMind, que é mapa mental, enfim. Mas pode continuar aí, Marcelo. À medida que eu ia estudando, né, o material para o TST, eu já ia criando as cartas, então serviu bastante para o TRE. Você falou agora do XMind, eu lembrei exatamente disso, cara. Tinha um colega meu que eu queria até mandar um abraço para ele, Rodrigão, tá na live aí, que ele usa muito essa questão de mapas mentais. Na verdade, a gente já usava, inclusive no trabalho, ele vai se lembrar disso. Lá para o trabalho, assim, tinha algumas ideias de trabalho, então a gente fazia muito mapa mental. E ele também tinha material de concurso que ele desenvolvia e falava assim, não, Marcelo, eu fiz um resumo, toma aqui esse mapa mental. Então, cara, ele funciona tão bem quanto o Anki, assim, você bate o olho e você consegue memorizar bastante coisa. Então, assim, 3 ferramentas, praticamente indispensáveis no estudo. São os flashcards, fazer muito exercício e os mapas mentais, assim, tem muita gente que se adapta, tem outras pessoas que não, mas acho que são 3 ferramentas que, bem utilizadas, cara, te elevam o nível do seu estudo. Não, assim, interessante, Marcelo, porque, assim, o que eu pude comprovar comigo mesmo, né? É o seguinte, não ficar bitolado em apenas um tipo de método, né? Porque, por exemplo, eu me adaptei muito bem com o mapa mental, mas aí eu fiquei pensando, cara, só mapa mental, mas quando eu estava indo para casa, por exemplo, eu estava perdendo tempo. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ouvir a Constituição, entendeu? Comecei a melhorar, né, a questão auditiva, né? Então eu estava estudando por áudio, por mapa mental, né? Resumos, exercícios e ainda reexplicava, né, para tentar otimizar ao máximo ali aquele material, né, ter o máximo de contato com o material para poder ir bem no concurso. E, claro, bateria de exercícios, né, sem parar mesmo. Sim. Outra técnica, né, você falou muito bem também de você diversificar suas técnicas também. Uma coisa que funcionou muito bem para o concurso do TRE comigo foi esse grupo de estudos que eu havia montado com o pessoal do trabalho. Então, éramos 5 ou 6, mas assim, era como se fosse hoje no estilo Hangout, assim, o pessoal entrava numa sala virtual e a gente combinava, vamos fazer uma determinada prova. Então, o pessoal já tinha feito a prova e o pessoal discutiria os pontos que ficaram de dúvida ou coisa do tipo. E assim, era muito bom, porque mesmo que você pensasse, eu acho que isso aqui eu sei, quando vinha uma outra explicação de uma outra pessoa, de uma outra visão, era muito bom. E lembrando, óbvio, que assim, esse tipo de dinâmica, ela precisa ser muito bem trabalhada para não perder o foco, ou seja, você pode acabar querendo conversar de muitas outras coisas, então assim, não, nesse momento vamos só falar disso. Então, também ajudou bastante isso, ou seja, você fazer uma prova, parar para forçar fazer uma prova, né? Às vezes a gente só faz alguns exercícios espaços, mas não, Sim. Você pega uma prova mesmo e é muito bom. Isso também ajuda bastante. É verdade, porque você vai se acostumando, né, com o peso da prova ali. Você fica várias horas ali na prova e, assim, é maratona, né? Quem conseguir manter a mente mais blindada
leva, né, a questão. Isso. Mas... E só lembrando, Eric, só uma última informação, que assim, concurso, cara, de uma certa forma, por mais assim, obviamente, as provas mais bem elaboradas, vamos dizer, procuradoria, magistratura, ou outras muito difíceis assim, exige um nível de interpretação, um nível de conhecimento muito alto. Mas, no geral, de uma certa forma, eu vejo que o concurso público é quase que mecânico, sabe? Que não dá tempo de você raciocinar muito. Então, você tem um conjunto, às vezes, de 120 questões para fazer com uma redação, e você tem 4 horas, às vezes 4 horas e meia. Então, o tempo que você faz, o tempo líquido por questão, é muito rápido. Então, assim, você já tem que estar fazendo muito exercício, você já tem que estar muito afiado com a disciplina, de tal forma que você bate o olho e já tem certeza. Se você, tem até um professor que dizia que se você discutir com a questão, se você tentar brigar com a questão, você já está perdendo tempo, pula, vai para a próxima. Então, quanto mais você desenvolver essas técnicas, aquilo ali fica mais intuitivo para você, aquilo ali fica mais normal. Então, você vai vendo a técnica que seja melhor a você, não precisa ser um professor que vai dizer assim, o Anki vai ser melhor para você, não. Você é quem tem que decidir isso ao longo da sua maratona de estudos, entendeu? Sim. Mas é aquela coisa, né, Marcelo? A gente tem que testar, né? Porque acho que as pessoas, elas são muito impacientes. Elas começam o método e tem a tendência de não continuar com o método. Eu, por exemplo, eu comecei, né, fiz um Anki por muito tempo e, cara, é sensacional. Mas chega uma hora que você tem tanta informação no Anki que você tem que enxugar. Porque você tem tanta informação que você, mas essa informação aqui, cara, ela pode ser agregada com essa. Então você começa a otimizar ainda os flashcards. Sim. E aí fica melhor ainda. Tinha a questão, por exemplo, a de N04, né, na época. Eu fiz uma bateria de exercícios que eu fiz, né, no Anki, né, porque não tinha muito exercício de outros assuntos específicos, né. Eu fui fazendo uma bateria de exercícios, inventando mesmo. Isso ajudou pra caramba, cara. Isso aí foi sensacional. E aquela coisa, é persistência. Você pega um método e vai fazendo, cara. E às vezes, eu pegava partes do mapa mental e colocava no Anki, por exemplo. Porque o mapa mental, eu gosto de deixar ele com bastante volume, bastante informação, porque eu bato o olho ali, eu já sei mais ou menos que lado tá a informação. E o Anki é para ele ficar sempre me relembrando aquela informação que é mais nichada, vamos dizer assim, né? Sim. Esse negócio de colocar mapa mental no Anki é bacana porque existem aquelas extensões do Anki, né? Aquelas extensões para você lidar com imagem, por exemplo. Então você coloca exatamente a imagem do mapa mental ali e vai escondendo parte do texto. Cara, isso funciona muito bem comigo. Quer dizer, eu pegava as duas e misturava, então era muito maneiro isso. Exatamente. E ainda dá para você colocar áudio, né? Então sim, assim, sim. A questão de revisão aí você otimiza de uma forma superior, né? Não tem como. Sim, sim. E, Marcelo, assim, quais são as matérias aí que você achou que foram mais desafiantes aí nessa jornada aí? Então, primeiramente a questão, vamos dizer assim, jurídica, né? Que por a gente não ser da área, né? A gente tem uma certa dificuldade de tentar interpretar a lei. Às vezes, por a gente ter um raciocínio mais exato, vamos dizer assim, a gente acha que tudo é o pé da letra, tá certo, aí vem uma jurisprudência que a gente não está sabendo, aí vem algum informativo, enfim. Então, tentar assimilar como funciona essa dinâmica de leis, para mim foi difícil, mas, obviamente, com o tempo, né? Ou seja, você com um bom material, fazendo exercício e tal, eu acho que me ajudou um pouco. Quer dizer, na verdade, me ajudou bem, né? Por exemplo, a prova do MPOG, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, acho que foram 12 questões de administrativo, eu acertei 11. Então, assim, não que eu, agora eu sou um exímio, né, aluno de direito, não. Pro do MPOG, por exemplo, eu achei que a parte jurídica, para mim, foi a pior. Para outros concursos, como o do TST e do TRE, aí já tiveram assim, níveis de dificuldade da parte mais técnica, ou seja, da nossa disciplina. Então, assim, questões como redes de computadores, para mim, ou questões assim que envolvam segurança da informação, que são mais específicas para a nossa área, eu achei um pouco mais complicado, porque não eram conhecimentos que eu dominava tanto, e ele tem um peso maior nas provas, ou seja, a parte básica, como
regimento interno, direito administrativo, constitucional, apesar de serem muito importantes, já não eram para mim um monstro, Sim. já não eram para mim. E tinha uma pontuação menor. Então, na outra parte, já tinham o conhecimento específico, para mim foi pior. Então, assim, em momentos diferentes, já foi a parte básica. Português também você, poxa, português era complicado, porque era o português da faculdade, sei lá, do colégio, ensino médio, sei lá. Totalmente Então, diferente, né? para relembrar todas aquelas regrinhas de objeto direto, complemento. Eu vi até que você fez uma live bacana pra caramba aí aqui no canal. Então, a parte de português também para mim foi um pouco tensa, lembrar todas aquelas regrinhas, mas depois, nos concursos posteriores, já estava mais tranquilo. Bacana. O Rodrigo aqui, ó, tá dando uma dica bem legal aqui, ó. Importante deixar um ranking organizado para facilitar a separação das cartas quando sai o edital. Com tags, por exemplo. Exatamente. O Rodrigo deu o caminho das pedras aí. Eu fiz exatamente isso. Coloquei uma tagzinha para ir direcionando, para eu não me perder, né? E teve cartas também que eu tive que jogar fora, porque assim, eram coisas básicas que já estavam na minha cabeça e só estava realmente gerando lixo, né? Então, assim, aquele trabalhinho, né? Ah, pô, mas eu tô perdendo tempo aqui de tirar as cartinhas, mas na verdade você está otimizando seu estudo, Sim. né? Otimizando sua revisão, né? E, Marcelo, então vamos lá. Como é que foi essa transformação aí de ser concursado, né? De ter estabilidade, né? Hoje fala-se muito mais ainda do servidor, principalmente por causa dessa pandemia, né? Ou seja, infelizmente é algo que assola o nosso país, primeiramente a questão de saúde pública, né? Primeiramente, que é o mais importante, mas inevitavelmente você tem que falar da questão financeira e econômica, né? Porque muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas lojas estão fechando, isso é um problemaço, assim. E enquanto isso, né, cara, não sei se a palavra certa é graças a Deus ou não, mas, enfim, a gente que é do serviço público na parte administrativa, vamos dizer assim, a gente sente menos, né? Ou seja, tem até projetos de lei que prevêem corte de salários ou outros estão falando em congelamento, né? Mas em nenhum deles Sim, fala em exoneração ou demissão. demissão. Então, em Verdade. tempos de crise, eu imagino assim que desde 2016, se eu não me engano, 2015, se eu não me engano, foi quando a Dilma caiu, ou seja, tinha um contexto político muito pesado. Até agora, assim, sei lá, 4 ou 5 anos depois, a questão do serviço público continua muito em alta, porque assim, a gente não tivemos bons anos econômicos, assim, PIB e tal. O público hoje consegue gozar de uma certa estabilidade, ou seja, leva 3 anos para você adquirir a estabilidade, mas, e além disso, a depender do seu cargo, você consegue ter mais flexibilidade de férias, você consegue ter uma jornada mais flexível, que até isso no serviço público é mais complicado. Então, assim, a gente costuma dizer, né, que é do serviço público, ninguém escolheu ser rico, né, para ser servidor público. Mas em Isso é tempos verdade. de crise, em momentos ruins, a gente consegue ter uma tranquilidade maior. Eu confesso que eu fico um pouco mais tranquilo por ser servidor hoje, né, do que assim, eu poderia realmente estar na iniciativa privada, poderia abrir um negócio, poderia estar ganhando o triplo, 4, 5 vezes mais, mas eu não saberia do dia de amanhã. Então, por mais que a gente se conforme com o que a gente ganha, a gente trabalha de forma honesta e etc e tal, mas em tempos de crise eu acho que o serviço público para mim tem sido fundamental. É aquela coisa também, né, Marcelo? Acho que chega uma hora da nossa vida que a gente não aguenta também entrar na porrada, né, e da iniciativa privada, né? Imagina você tá lá com 50 anos, você é demitido, né? Então, assim, ninguém quer isso. Ninguém quer chegar no final, perto de aposentar ali e ser demitido, né? Ou por algum motivo de crise ou questão externa aí, você é demitido, né? Então, assim, você fica Sim. de mãos abanando, né? Então, assim, não que A eu acho reinserção no que. mercado é mais difícil, né? A reinserção no Exatamente, não mercado é que mais difícil para quem tem mais idade. exatamente, porque assim, eu acho que nós serviço público, tem muita gente que, né, tem preconceito da gente, né? Porque só porque passou já, né, ficou escanteado, né? Não precisa fazer mais nada, tá com o burro na sombra. Mas não é bem assim, né, Marcelo? A gente tem Não. vários projetos aí que são bem complexos, assim, a gente tem que realmente se empenhar, né?
até porque é um sentimento nosso, que a gente quer entregar para a sociedade serviços, né? De alguma forma. E assim, né, não sei se isso é uma coisa antiga, né? Esse histórico aí de que servidor público só joga paciência e tal. Mas, assim, pelo menos eu trabalho bastante e posso dizer que eu estou gostando bastante dos projetos também que eu tô atuando, né? E aquela coisa, cara, se você não está satisfeito com o concurso que você está agora, estuda para né, pra um que pague melhor, ou então, né, você, sei lá, faz também, dá aula, né? Virar professor também, né? Você pode fazer várias coisas aí. Eu acho que o concurso, ele te propõe, te dá exatamente isso. Você tem a estabilidade para pensar na vida, sabe? Eu acho que isso é muito legal, porque, cara, tem vários concursados também que viraram empresários, né? Que se deram muito bem também, ou que estão morando fora, e não tem, assim, não tem nada de mal nisso, né? Mas é legal, foi um trampolim, a pessoa conseguiu almejar aquilo que ela queria. Falou tudo, Érico. O serviço público, ele é muito bom, ele te dá uma tranquilidade, uma estabilidade, aquela coisa para você raciocinar, mas, assim, sempre pensando nisso que você falou, ou seja, o que vai te fazer feliz na época, ao momento. Talvez, eu até conheço pessoas, cara, que estão no sentido contrário, ou seja, as pessoas, elas estão montando um colchão, vamos dizer assim, uma tranquilidade para juntar um dinheiro, juntar conhecimento para depois embarcar em outro momento, talvez para a iniciativa privada ou para o empreendedorismo. Isso não importa. Mas é o que eu falei. Independente da decisão que você queira, se você vai fazer concurso público, você tem que ter em mente isso. Ou seja, você não escolhe uma carreira para ser o mais rico, a depender, se, claro, um concurso, né, que pague, sei lá, os seus pessoal do Senado, TCU, que ganha super bem, mas a grande maioria com certeza não chega nem próximo disso, mas a remuneração que você vai ter, ela vai te dar tranquilidade para você pensar no seu próximo plano, vamos dizer assim. Ou seja, você pode, com esse salário, juntar uma graninha eu quero agora abrir alguma coisa. Ou, tipo, vou tirar uma licença, né, que, ou seja, depois de determinado tempo você, a depender do seu cargo, você pode tirar uma licença para tratar de assuntos particulares. Então você tem essa prerrogativa, então, de você pensar no que você quer. Isso na iniciativa privada não esquece. Pô, eu vou ficar 3 meses fora sem salário, não. Você chega lá, tá sem a cadeira lá. Então eu vejo o serviço público bom por causa disso. Se não é lá a melhor situação do mundo, você não vai virar rico, mas pelo menos ele te dá muito, muito subsídio para que você pelo menos pense no que você quer de fato. Exatamente. Muito bom, Marcelo. Essa live tá com muito conteúdo legal. E agora voltando aí um pouco aí para a parte um pouco mais técnica, né? Da prova mesmo. Alguma vez aí, Marcelo, aí nesse período aí das provas que você fez, deu aquele branco, né? Você não conseguiu resolver aquela questão. Tipo, você estudou, mas você não lembrou da matéria e não conseguiu matar a questão. Isso foi bem legal, Érico, porque isso aconteceu na prova do TRE, inclusive, né? Foi da banca com Suplan, em 2017. Foi um conjunto de... Agora eu não me lembro quantas questões objetivas, mas assim, era objetivo e também tinha 2 questões discursivas. Na parte discursiva, tinha alguns pontos que ele falava assim, quero que você escreva sobre isso. Aí eu, poxa, cara, não lembro, deu um branco, eu não lembrava, e eu falei, cara, o que eu vou fazer? E, discursiva, cara, conta muito ponto, né? Uhum. E assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Mas aí eu lembrei de uma dica de um professor, ele dizia o seguinte, cara, às vezes a resposta pode estar dentro da própria prova. Não vai estar explícito lá, a resposta não vai estar lá, mas às vezes vai te dar uma ideia, assim, vai te dar um caminho, assim, ou seja, se você tem que falar sobre, vamos dar um exemplo, acho que a prova falou sobre, acho que gerenciamento de projetos e uma parte de engenharia de software, né, e falar sobre requisitos e tal. Aí eu não sabia como muito bem articular, falei, cara, como é que eu vou começar esse texto aqui? Não sabia como. Só que dentro da prova tinha uma cobrança que falava sobre isso e tinha um texto introdutório que falava alguma coisa, falei, eu tirei uma ideia dali. A partir dali, aí já nos remete ao nosso estudo mesmo, ou seja, eu parti de um branco total que eu não lembrava, aí eu fui na prova, consegui ter um insight, e ali eu lembrei das questões do Anki que eu fazia. Então, é super comum, assim, não se desespera se porventura, você está fazendo a prova lá e te dá um branco. Assim, é só não se desesperar, porque assim, se for uma questão objetiva, faz muita diferença, faz. Um ponto, 2 questões,
te colocam, às vezes, pô, num patamar de aprovação ou desclassificação. Mas é aquele negócio, se você ficar pensando nisso e ficar aborrecido durante a prova, você vai ficar bloqueado para fazer questões que você até saberia fazer, mas está com a cabeça meio confusa. Então, assim, não sabe, cara, pula, vai para a próxima. Então, é uma maneira que você tem de, assim, entre aspas, você vai se dar uma chance de lembrar mais na frente, mas se porventura você não lembrar, tá bom, você está com a cabeça boa para fazer o resto da prova. Não precisa ficar se martirizando. Eu conheço pessoas que faziam exatamente isso. A pessoa ia fazer a prova e falava assim, cara, eu bloqueei. Eu travei naquela questão e não consegui dar um passo para frente. A pessoa perde, sei lá, 20 minutos, 30 minutos numa questão. É suicídio, né? Se tem uma média de mais ou menos uns 2 minutos por questão, gastar 10, você já está perdendo outras 5 questões, né? Então, pode acontecer sim o branco, não tem problema, mas se acontecer, tente lidar da melhor forma possível. Seja ignorando, seja tentando depois voltar atrás, né? Ou seja, pula para a próxima e depois volta. Pegando o gancho aí, Marcelo, né? Assim, essa questão aí de dar branco, né? Da revisão não ser tão bem feita assim, né? Assim, o que você acharia de um método que você pudesse gravar, né? Por meio de músicas, por exemplo? Você acharia que seria interessante? Eu super apoio qualquer iniciativa no sentido de fazer com que você memorize um conteúdo que a princípio você não lembraria. Cara, é maravilhoso. Para concurso público, eu confesso que eu não usei, mas não era porque eu não gostava, mas eu usei bastante, por exemplo, na época do vestibular, e me ajudou bastante. Então, assim, é algo que a gente não vê tanto falar assim, musiquinha para concurso, mas, assim, se você conseguir criar um mnemônico bacana, ou com música, e fazer com que aquilo faça você lembrar do conteúdo, tá valendo, de forma lícita, né, de forma honesta, assim, sem cola nem nada, ou seja, então não importa se é música, se é uma poesia, sim, se é o que for, contanto que você lembre e você consiga acertar a questão e depois você seja nomeado, vale tudo. Porque é exatamente isso, Marcelo, que a gente está propondo aí. A gente vai abrir matrículas aí para nosso curso, né, Português Encantado. E o nosso curso ele é baseado, né, nesse método aí de você tentar absorver o máximo do material por meio de música. E assim, a gente foi no cerne do português. Por quê? O português, muitas vezes a gente erra 2, 3 questões ali, que é fundamental para a sua aprovação, né? E assim, português, ninguém quer ficar estudando português demais, né? Então, assim, é um atalho, você tem um atalho ali e você conseguir ter a música revisando, você estudando, revisando e sempre relembrando aquilo como se fosse uma música chiclete aí, né, sei lá, do popular, né, qualquer música popular aí, né, de funk, que seja, sertanejo. Tem muita música que a gente nem sabe a letra, mas a gente lembra só porque eu escuto algumas vezes, né? Então, assim, a nossa proposta é entregar aí um conteúdo um pouco mais fácil de você absorver, né? E focado em questões, né? A gente tentou aí pegar as principais questões do edital de português, né? E colocar nesse método, né? Por meio de músicas. Então, só para ficar aí o H aí, né? O nosso jabá. Mas quem que tiver interessado, né? Aí, por volta aí de uns 2 meses, a gente vai lançar esse produto aí, né? Vai abrir as matrículas. E só para fechar aí, Marcelão, qual o conselho aí que você dá para quem está estudando? Apesar de parecer clichê, mas não tem como você responder essa pergunta sem dizer sobre, cara, foco, determinação. Se for isso o seu sonho, procurar evitar ao máximo, cara, se focar em energias, notícias negativas, vamos dizer assim, né? Ou seja, o contexto hoje em dia político vai muito na contramão de concurso público. Eles falam muito em não vamos ter concurso e tal, mas não tem como. Você tem que ter reposição, você tem pessoas que vão se aposentar, tem pessoas que vão ser removidas, e as nomeações elas acontecem, num ritmo talvez menor, mas acontece. E aí muita gente vai desistir. O conselho que eu dou é exatamente esse, ou seja, infelizmente muita gente vai desistir porque também às vezes não tem condição de se manter. Muita gente está desempregada e é difícil você se manter tanto tempo estudando, então a pessoa tem que voltar
a ter uma renda, mas quem tiver condição, quem conseguir juntar uma graninha, ou às vezes o pai pode financiar, ou você consegue talvez trabalhar meio expediente, outro expediente tá de boa, ou simplesmente uma pessoa que consiga trabalhar normal e tem um horário organizado, cara, não desista, porque eu lá atrás também pensava, tinha muito preconceito de serviço público, achava que era coisa só para gente muito inteligente, isso na verdade, achava que era carta marcada, achava que era, enfim, coisas assim que, poxa, você conhece uma pessoa que realmente passou um desses concursos, você ouvia muita coisa, né? Até que você para de ouvir para de dar muita atenção para essas notícias negativas e, cara, você foca, você, não, tudo bem, eu vou comprar esse projeto, eu vou me dedicar, tenta estabelecer uma meta, um prazo, ou seja, nessa prova eu acho que eu posso talvez ficar, sei lá, entre os 100 primeiros, 200 primeiros. Mais tarde, a aprovação vem. Persistência, né? Vamos dizer assim. Persistência e consistência, né? É isso aí. Érico, agradecer para você o convite aí, sucesso aí nessa nova empreitada. Acho que o projeto tem tudo para decolar. Acho que o momento, apesar, como eu falei, o momento é complicado de concurso público, mas eu acho que o serviço público hoje ele ainda é visto com bons olhos. Tem muita gente que está na estrada há muito tempo, está muito persistente. Então, caso amanhã ou depois, eu digo amanhã ou depois, assim, daqui a uns meses, o cenário volte, você já está muitos passos à frente de quem parou. Então, não desistir, ter muita fé em Deus, estudar com vontade, deixar, talvez, as diversões para um outro momento, em troca de um bem maior. Verdade, Marcelo. Aquele tempinho ali, né, para você conseguir aquela vaga, né, tão sonhada mesmo, né? E, gente, para quem tem alguma pergunta aqui para falar com o Marcelo, alguma dica, vamos lá, comenta aí pra gente. Só para a gente fechar aqui a live. Então, resumindo, pessoal, Anki, exercícios, mapa mental e sempre procure métodos. Isso. É isso, Marcelo? E persistência, lógico, né? Não adianta você ter todas essas estratégias e métodos sem ter aquela consistência, né? Persistência. Sem ter vontade, né? Você tem hoje em dia na internet um caminhão de informação disponível à nossa disposição, vamos dizer assim. Só que se você não tiver vontade, você não acreditar, eu acho que nada disso adianta, né? E o contrário também acho que vale, né? Você pode ter muita vontade, eu acho que é até mais fácil você até conseguir. Só que você pode ir pelo caminho mais difícil, ou você pode seguir dicas como a sua, né? De música, de mnemônico, de mapas mentais. Então, procurar ter não só essa questão da vontade, mas também ter técnica, entendeu? Mas, cara, ter, de certa forma, um equilíbrio dessas coisas, né? Ter muita vontade, exatamente, ter técnica, ter fé também. Eu acredito muito em Deus, eu acho que tudo no momento certo, tudo acontece. Ter material de qualidade, né? Definir o material também, né? Porque tem muita gente que fica perdido, cara. Eu vejo o pessoal pegando terabyte de material e não sabe por onde começar, né? Então, assim, tem que ter também um bom senso e pegar um material mais atualizado possível, né? E focado, né? Naquele edital que você está estudando. Uma coisa que a gente talvez não comentou tanto, o Érico, só pegar o último gancho, então, sobre essas últimas técnicas aí que você falou, uma coisa que também foi muito importante para mim, principalmente, né, no concurso TRE, foi a questão do planejamento, né? Ou seja, você falou, tem um caminhão de informação aí, o cara tem terabytes de informação, só que o cara não sabe nem por onde começar. Então você monta um planejamento, ou seja, o que eu vou realmente estudar? Você pega o edital, separa disciplinas, você tenta montar um prazo, assim, eu tenho, sei lá, 2 meses até o edital, ou você quer acabar um pouco antes para ter uma gordura, então eu quero acabar esse material em 1 mês e meio, então em 1 mês e meio eu tenho que acabar quantas disciplinas de direito, quantas disciplinas de TI, quantas de português, etc. Então, além de tudo que a gente já falou, eu acho que organização e planejamento também é muito importante também. Exatamente. Com certeza, tem que ter um norte, né? Senão você não vai no objetivo. Isso, a Carolina te perguntou aqui qual é o melhor tempo de revisão, semanal ou mensal. Então, se você viu a live no início, a gente estava falando do Anki, o Anki ele é diário, né? Ou seja, você não pega o material e revisa necessariamente daqui a 1 mês. Você tem revisões que são diárias. Então, assim, tinha até um amigo meu que dizia
que a diferença do Anki para outras técnicas é porque é uma covardia. Enquanto outras técnicas estão pensando em revisar daqui a 2 semanas, daqui a um mês, se você imagina uma pessoa que tem muitos papéis impressos, né? A pessoa, cara, ela não consegue nem se dar conta de quando ela tem que voltar a ler. Então, às vezes, é capaz dela ler agora e ler daqui a um mês mesmo, daqui a 2 meses, esqueceu. E o Anki não, ele faz com que você lembre todo dia. Se você chegar hoje e errar, você vai lembrar amanhã. Se você acertar daqui a 2 dias, se você voltar a errar, você volta. Então, ele não deixa você esquecer. Então, acredito eu que se existe uma melhor técnica de revisão, para mim, que funcionou bastante foi a revisão diária, não é a revisão semanal. Claro, você pode pegar uma revisão mais encorpada, uma revisão mais robusta, pode, uma vez por mês, pode, não tem problema. Mas aquelas pequenas revisões diárias são melhores. E, Marcelo, sabe que é legal também? O melhor horário assim, que eu fazia para ver as revisões do Anki era no final do dia, porque minha mente já estava extremamente cansada e revisar é um jeito muito mais fácil de você estudar, né? Você está estudando e também você não está se cansando tanto. Você não está vendo uma matéria nova, você está vendo matérias que você já viu e você só tá simplesmente revisando, né? Perfeito. É o que a gente chama de estudo passivo, né? Tem aquele que você realmente lê, que você cria, escreve, participa de forma mais ativa, né? Explica para outras pessoas, conversa consigo próprio no espelho, tem muita gente que faz isso. E tem esse estudo que a gente chama de passivo, ou seja, já li, sei lá, vamos pegar aquele pessoal lá atrás que estudava com videoaula e PDF. Então, o ativo seria você pegar os PDFs e ler. E aí, quando você falou, cara, já estou com a mente cansada, já não aguento mais, o que você faz? Pega um áudio, bota ali de boa, você tá deitado, cara, tranquilo. Ou pega um Ankizinho, pô, tranquilaço, vai ali fazendo no seu tempo, no seu ritmo. Cara, perfeito o que você falou. Isso funcionou muito bem para mim, inclusive. Muito bom você ter falado, porque também eu era assim. Chegava um determinado momento do dia que eu, cara, não rendia mais, não aguentava, não adiantava. Assim, eu me conhecia, eu sabia que não adiantava tentar escrever que não aguentava, não adiantava tentar ler que eu não estudava. Não aguentava. Então, sei lá, eu tomava meu banho, comia, aí eu pegava ou um áudio ou o Anki para fazer, pô, era muito bom, muito bom. Bacana. Ó, tem mais uma pergunta aqui, Marcelo. Qual seria o máximo de matérias que posso estudar por dia? Assim, é difícil falar em quantas por dia, porque, assim, claro que varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma capacidade de absorver mais questões de disciplinas diferentes ao longo do dia. Eu falo por mim, tá? Eu gostava, no máximo, de duas matérias. Tem gente que só fazia uma, que se sentia confortável só com uma, pegava um dia inteiro, só aquilo. E tem gente que fazia aquela espiral, ou seja, pegava, sei lá, 1 hora de uma disciplina, parava, aí eu parava no meio do raciocínio, mas não importa, você tinha que sair daquilo ali. Dava outra hora, pulava para outra, dava outra hora, pulava para outra. Eu não funciono muito bem assim, eu não gostava dessa técnica. Inclusive, a técnica que a gente falou, né, Érico, de você se conhecer para o concurso, você vai adaptando esse tipo de pergunta. Por exemplo, poxa, mas é melhor 1, 2, 4? Para mim funcionava 2. Então, vamos dizer, de manhã eu pegava uma, dava o almoço, descansava, na parte da tarde outra. E aí, as revisões que eu fazia no Anki eram simplesmente gerais. Eram, assim, todas as disciplinas no Anki à noite. Mas, ao longo do dia, se você puder, de manhã uma disciplina, eu sentia que se eu pegasse uma disciplina por dia, eu ficava muito saturado. Ou seja, chegava um determinado momento da tarde que eu já não estava mais aguentando ver aquele conteúdo. Então, eu gostava de fazer uma disciplina de manhã e outra disciplina de tarde. Mas tem pessoas que se adaptam melhor com uma ou até com mais. Só que, independente de quantas eu fazia, seja uma, seja 2 por dia, no final do dia, quando eu fazia a revisão do Anki, aí era uma revisão completa. Pegava todas as disciplinas possíveis para eu revisar. Bacana. Marcelo, eu fazia o seguinte, no começo dos estudos para concurso, eu fazia exatamente isso que você falou, espiral, né? Eu até me dei bem com espiral e tal, tava gostando, porém eu comecei a usar outro método, né, que eu fui atrás, né, de coaches e tal. Falaram que é melhor você estudar uma matéria por vez, né? Só que essa matéria por vez, um método específico. Então, assim, não ficava tão maçante dando aquela matéria o dia inteiro, né? Então, assim, eu fazia a espiral, pegava aí no máximo 4 a 5 matérias por dia, né? Na época eu estava estudando 8 horas por dia, 8 a 10 horas, às vezes até um pouco mais por causa do cursinho que eu estava fazendo. Mas eu fazia exatamente isso da espiral e depois eu fui para a única matéria, né? Só que o que eu fiz? Eu fiz um diagnóstico do que eu estava ruim.
né? Eu não fui atirando para todos os lados. Eu fui logo na que eu estava que eu não tinha conhecimento nenhum e focava naquela lá, porque eu tinha que matar questões daquela matéria que eu não sabia nada. Então, comecei a fazer esse método e revisão no Anki também, Anki, mapa mental, e realmente, assim, não tem como a gente falar assim, a fórmula, tem contradições, tem pessoas que falam que você estudar em espiral não é tão legal, e tem gente que fala que estudar uma matéria só é extremamente devagar, né? Você não consegue render tanto. E aí você tem que ter um feeling aí, né? O Marcelo já encontrou aí, são 2 matérias. O meu, como eu uso algumas estratégias diferentes para cada matéria, eu prefiro usar apenas uma matéria. Isso. Só complementando o que você falou, a questão de fazer a espiral, por que para mim não rolava tão bem? Era porque eu começava a gostar da matéria, do conteúdo, chegava em determinado momento parava. Aí eu falei assim, cara, e agora? Como é que é essa outra parte aqui? E aí eu sentia dificuldade, porque assim, você começa a entender, né, aquelas conexões do cérebro que você começa a estudar, tal. Quando começava a fazer algum sentido a matéria, você parava. Aí eu tava legal. Então quando eu pegava uma disciplina uma manhã inteira, para mim era bom porque dava tempo de aprender um pouco a matéria e já fazer exercício. E já criava um material de resumo. Se aquilo ficasse muito cansativo, aí de fato, né, você pega uma outra disciplina, de boa. Mas mais do que 2, para mim, eu ficava com dificuldade de trocar. Vamos dizer, a gente chamava de trocar de contexto, ou seja, estava num contexto de direito, agora se troca o contexto, agora vai para português, troca o contexto, vai para outro. Então, para mim, era pior. Exatamente. Teve mais outras perguntinhas aqui, Marcelo. Pode? Maria Celi, quantas horas você estudava por dia? Eu estudava, vamos separar em 2 momentos, em 2 concursos. Né? O meu primeiro concurso que eu estava desempregado e no outro concurso que eu estava trabalhando. Então, quando eu estava desempregado, cara, o céu era o limite, né? Ou seja, de 8 a 10 horas por dia, no mínimo. Eu cheguei a acordar, sei lá, 6 da manhã e chegava a parar, sei lá, mais 8 da noite. Não era todo dia que eu mantinha esse ritmo, mas vamos botar assim, líquidos mesmo, talvez umas entre 6 e 8 horas líquidas, no mínimo. E depois, quando eu comecei a trabalhar, aí ficou mais difícil. Então, a gente tinha que criar uma técnica, algum jeito para você ser mais eficiente. Daí que o Anki foi tão importante para mim. Então, eu conseguia ter, sei lá, talvez 2 horas líquidas, 3 horas líquidas quando eu estava trabalhando. Você até consegue mais. Consegue, às vezes, no deslocamento do transporte, consegue no almoço, consegue para dormir. Exatamente. Mas tudo depende também de como é a sua rotina, porque tem pessoas que têm dupla jornada, ou seja, tem pessoas que têm filho, tem pessoas que às vezes trabalham em mais um lugar. Então, assim, eu não gosto tanto de pensar em quantas horas por dia você vai estudar, contanto que nesse tempo que você for estudar, você consiga, cara, ser a pessoa mais eficiente, a pessoa mais concentrada do mundo, cara, 2 horas muito bem estudadas vale muito mais do que 8 horas num dia inteiro. Exatamente, é isso que eu ia falar, Marcelo. Não adianta você aí ficar 10 horas se cansando e estudou, né, apenas 2 horas aí líquidas, né, ou absorveu 2 horas. Você vê o primeiro parágrafo, no segundo parágrafo você já está perdido, você já não sabe o que você fala, você viu, você já não lembra mais de nada, né? Você tem que fazer uma estratégia, utilizar métodos, né, para você poder aumentar isso aí, né? O que eu fazia também, Marcelo? Eu usava a técnica Pomodoro, não sei se você conhece. Eu fazia intervalos de 30 minutos, eu fazia, né, 30 minutos no começo, porque quando a gente começa no estudo, a gente tem aquela inércia, né, até você pegar no tranco. Aí o que eu fiz, né, pegava 30 minutos, estudava 30 minutos a matéria, beleza, 10 minutos de descanso. Pegava 10 minutos, tomava meu café, dava uma volta e voltava para estudar. Então eu fazia isso, né, esses intervalos de 10 minutos, e depois fui aumentando, 30 para 40, 40 para 50, 50, 1 hora. E eu vi que até 1 hora, cara, era o máximo que eu conseguia absorver diretão. Não sei se você conseguiu essa métrica, mas era 1 hora para mim. Não, 1 hora. difícil, era muito difícil. Era assim, 1 hora, acabou. Eu gosto de falar que as palavras são até bonitas, assim, você tem que ter foco, determinação, não sei o quê, mas às vezes a vida real não acontece tão assim. Eu fiquei 100% do tempo concentrado, 100% do tempo focado. Mentira! Ou melhor, são pouquíssimas pessoas que conseguem isso.
o que acontece é que você começa a estudar, como você falou, a pessoa começa a estudar, ela tá até focada, aí de repente toca o celular, a pessoa, pô, para ver a rede social. Aí não sei o que, aí vem alguma música, aí você quer ouvir a música, aí vem alguém liga a televisão, você quer ver o que está passando. Essas distrações são normais, acontecem, e às vezes, o que eu fazia, às vezes, quando eu estava com a cabeça assim, que eu fazia, não consigo pensar em outra coisa, não ser a rede social, às vezes eu parava mesmo, olhava a rede social que fosse, sei lá, de 5 a 10 minutos, matava a minha curiosidade e voltava. Tem gente que gostava de desligar o celular, botava no, sei lá, silencioso e tal. Tudo é válido no sentido de você não perder o seu foco, isso é tranquilo. Mas essa técnica que você falou, Pomodoro, tem até estudos que falam que acho que vai até 1h20, né? Tem pessoas que conseguem até 1h20, mais do que 1h20, cara, aí o estudo realmente fica bem ineficiente. Então fazer esses intervalozinhos são muito bons para dar uma arejada na cabeça. Você não está perdendo tempo, né? Tem gente que fala, eu não posso nem ir no banheiro fazer xixi, não posso nem comer. Não, você tem que fazer isso, senão você não vai aguentar. Como um amigo meu gostava de falar, o Rodrigo até participou da live, ele dizia, cara, tem gente que gosta de queimar a largada. A pessoa vai com tanta sede ao pote achando que vai ser aprovado, mas que não, cara. Às vezes você tem que dar um passo para trás, respirar, porque a pessoa chega na frente e cansa, né? É tipo uma maratona. A maratona, você não ganha correndo muito no início, você ganha com aquela fluidez, com a persistência, né? No seu ritmo, mas no ritmo constante. Exatamente. Bem isso, Marcelo. Não é 100 metros rasos, né? A gente dá o gás e tal, e, meu irmão, vou passar nessa prova e vou contar até os minutos do banheiro, né? Eu realmente eu fico com garra, assim, nesse do ATI, porque, como eram muitas vagas, eu não queria esperar muito tempo, mas, de qualquer forma, também tive minhas pausazinhas, eu tive o meu momento de lazer. Tinha horas, Marcelo, que é até engraçado falar isso, mas quando eu estudava em casa, né, quando eu estava sem saco para ir na biblioteca, eu estudava 40 minutos a 50, aí os 10 minutos eu tocava violão, pô. Pronto. Só pra arejar a cabeça, cara. Impressionante. Tipo, tocava uma música. Era uma música. Aí eu voltava pro estudo. Ouvir uma música, não importa. O tempo que você tiver ali para realmente descansar a cabeça, arejar, é válido. Não importa o que você faça, desde que vamos supor, vou tocar uma música, beleza, aí você chega e toca 2 horas de música, porque, porra, é tão bom pra você tão gostoso tocar. Aí não, né? Ou seja, ter esse meio termo aí, né? É tocar um pouquinho, 10 minutinhos, pronto, agora volta e foca no que você realmente precisa fazer. Exatamente, é isso aí. Isso aí, Marcelo, acho que é isso. Acho que a gente falou todas as dúvidas aqui, respondemos, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos fechar a live. Já foi mais de 1 hora de live. Um beijo para todo mundo, né? Quero te agradecer, Marcelo. Agradecer a todo mundo que participou. Te agradecer também, Marcelo, esse tempo aí, esse conteúdo valiosíssimo. Acho que tem muitas pessoas que têm muita dúvida, sabe? Se é tão difícil assim, se realmente precisa estudar tanto tempo assim, quais métodos, né? As pessoas ficam um pouco perdidas. Tem muita informação e as pessoas geralmente quer fazer de qualquer jeito, né? E não é bem assim, né? A gente tem que ter todo um passo a passo, ter tudo. As pessoas que já passaram, né? As pessoas que já tiveram a dificuldade, acho que elas podem agregar muito, né? Claro. Falando para né, como que a gente pode otimizar, né, essa jornada, né? Diminuir o máximo possível para você ser aprovado. Sim, sem dúvida. A gente já falou bastante coisa aqui, mas quero agradecer também o seu convite, ao seu projeto, que é maravilhoso. Você é uma pessoa que a gente gosta bastante, né? Eu conheço você, a sua família aí, é um pessoal muito gente boa, projeto. Agradecer a todo mundo que participou. De fato, só uma última mensagem mesmo, mas eu já tinha falado, no início realmente assusta também uma questão de concurso público, a gente acha que não é pra gente ou só para pessoas inteligentes, mas não, cara, se você acreditar e tiver foco, disciplina, planejamento, fé, bons materiais, ajudas, né, de pessoas próximas, você poder se cercar de pessoas também positivas, acho que tudo ajuda bastante. Érico, um beijo para você também, no seu coração aí, de boa. Valeu. Tamo junto aí.